Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Frederico Fabris Pires, eu sou advogado e eu vim falar um pouquinho sobre a MP 927 e 928, que já foram publicadas pelo presidente da República, e sobre os efeitos nas relações de trabalho que vem acontecendo. Eu venho sendo muito perguntado sobre como vão ficar as relações de trabalho, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer. Então, para esclarecer, esse vídeo a gente não vai tratar muito sobre o aspecto econômico da pandemia, simplesmente nós vamos nos ater mais ao texto de lei. Infelizmente nós estamos vivendo um período de insegurança jurídica, né? Tanto que um artigo que já foi disponibilizado através da 927 já foi revogado na 928. Então esse período de instabilidade interfere a vida do trabalhador, interfere a vida do empresário também. Então nesse momento de crise, ambos os lados estão com dúvidas, ambos os lados precisam se ajudar em virtude de tudo que vem acontecendo. Primeiro, a própria MP. O que é uma MP? MP é um instrumento, através do Poder Executivo, que pode legislar num prazo de até 120 dias. Nesse caso, o Presidente da República, sobre determinados assuntos em que compete, resolveu fazer uma medida provisória em virtude das relações de trabalho, com a finalidade de tentar buscar manter o vínculo trabalhista em meio a essa pandemia, que a gente tem imensos estabelecimentos comerciais fechados, empresários que não vão faturar em meio a essa crise e funcionários que não estão trabalhando e estavam com medo de ser dispensados através dessa crise. Vamos começar tratando da MP. Importante destacar que a MP faz muitas referências à reforma trabalhista, tá? A Lei 13.467 de 2017, que já houve mudanças na legislação trabalhista e agora há novas mudanças, embora transitórias existam mudanças sérias. Primeiro a gente vai começar tratando que a própria MP já traz o estado de calamidade pública no seu texto, nas suas noções introdutórias, demonstrando que sim, nós vivemos um período extremamente conturbado. E quando a gente pede para que todo mundo fique em casa, que não haja aglomerações, é vislumbrando de que esse vírus não se propague pela sociedade. Por quê? Se o vírus se propagar, muito provavelmente a nossa saúde pública entrará em colapso. Itália já é um excelente exemplo do que aconteceu lá, do que poderia acontecer, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Se atendo à MP, fugindo desse assunto econômico, o artigo da MP, já o segundo artigo da MP 927, já nos traz a possibilidade do empregado e empregador celebrarem um acordo individual escrito. Tá? Eu estou com um texto aqui. O que é isso? Simplesmente, anteriormente se fazia o quê? O empregado, junto com o seu sindicato, conversava com o empregador para ajustarem algumas normas mais favoráveis para ambos os lados. A reforma trabalhista já tinha modificado isso e agora a MP reforça essa ideia de que simplesmente o acordo entre os dois já é suficiente nesse tempo de pandemia. E ele traz também, através da manutenção do emprego, o teletrabalho, a antecipação de férias individuais e coletivas, o aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho. Sim, isso é bem interessante. Direcionamento do trabalhador para a qualificação e diferimento do FGTS. Vamos tentar falar um pouquinho de cada uma sem pender muito para os lados, tentando ser mais imparcial e se atendo à letra da lei. Tá? O teletrabalho. Empregador e empregado devem ajustar um regime presencial de trabalho em casa. É o que tu tá vendo no Instagram, no Facebook, que tá todo mundo de home office. Algumas empresas não têm condições de fazer o home office. Frederico, me dá um exemplo aí. Uma lanchonete. Uma lanchonete não tem como fazer o home office. Ele pode fazer o delivery, mas mesmo assim existe a manutenção do empregado no seu local de trabalho, na cozinha, fazendo e enviando as entregas. É diferentemente de outro tipo de empresa. Eu, como sou advogado, eu posso fazer o meu home office. Por quê? Porque eu tenho todo hoje já o processo eletrônico, então eu posso peticionar de dentro da minha casa diretamente para dentro do processo.
Eles tratam sobre como vai funcionar o teletrabalho, até então a gente não tem muitas dúvidas a respeito disso. Depois nós entramos para a antecipação de férias. O que é antecipação de férias? Todo período aquisitivo, depois de 12 meses, o empregado tem direito concessivo a receber do empregador, que vai conceder as férias, 30 dias de repouso, para descanso, repouso psicológico, físico. Nessa antecipação de férias é feito o quê? O empregado que já tinha esse direito, ou justamente já tinha parte desse direito, seja as férias integrais ou as férias proporcionais, vão receber com uma antecedência de até 48 horas. Detalhe, temos um detalhe muito importante aqui. Anteriormente, o artigo 145 da CLT previa o seguinte, que até 48 horas antes da fruição das férias, do empregado realmente entrar de férias, não ter aquela responsabilidade de se apresentar ao trabalho, ele recebesse a quantia de férias, que seria o seu salário mais o terço constitucional. Isso foi suspenso pela medida provisória. Tá? A medida provisória, no caso de férias coletivas, ficou suspensa até mesmo a notificação ao sindicato. E no caso de férias, seja coletivas ou seja individuais, o pagamento delas pode se dar até o 5º dia útil subsequente. É complicado. O aproveitamento e antecipação de feriados. O que acontece? No aproveitamento e antecipação de feriados, aquele empregado que iria folgar lá no dia 7 de setembro, que é um feriado, nesse feriado, que seria lá no dia 7, ele não iria trabalhar. Então, nós trazemos esse feriado para agora, fictamente, tá? Agora ele não trabalha, e quando chegar o dia 7, o empregador vai dizer para ele, agora dia 7 tu vai trabalhar, porque naquele tempo lá da pandemia tu não trabalhou. É basicamente isso que gera acontecer. Depois a MP ainda vem falar sobre o banco de horas, né? Isso é uma matéria que já foi tratada na reforma trabalhista. Isso a gente já entra num campo mais didático, que o funcionário ele tem direito até 44 horas semanais e depois 220 horas mensais, mas o ponto importante é que o funcionário que trabalhar não vai poder passar de 10 horas diárias. Esse é um importante destaque. Depois nós entramos em temas bastante polêmicos. A MP ela é totalmente polêmica, tá? Se eu vou ser bem sincero, se eu ficar aqui falando parágrafo por parágrafo das modificações que aconteceram, esse vídeo vai facilmente ter 40 minutos. Mas nos atendo aqui no nosso roteiro, a suspensão e exigências administrativas em segurança do trabalho. O artigo 15 dessa MP, ele estabeleceu que fica suspensa a obrigatoriedade de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto o demissional. Temos outro problema. O artigo 24 dessa mesma MP vem falar o seguinte: nos casos de contaminação pelo coronavírus, não serão considerados ocupacionais, ou doença do trabalho, que a gente chama, exceto mediante comprovação de nexo causal. Pessoal, isso é um tema extremamente polêmico. Por quê? Como que o funcionário, através do nexo causal, de comprovar o nexo causal, pode determinar que conseguiu o vírus através do trabalho? Ou como um empregador, sendo dispensado o exame demissional, pode comprovar que ele, quando foi dispensado, ele não estava doente? Entenda que o lado do ônus da prova fica extremamente complicado, tanto para o lado do empregado como do empregador. Na hora de constituir prova, seja para constituir o direito, ou seja para contestar a ação, fica um momento extremamente delicado. Ainda, nos traz a possibilidade no artigo 15 e parágrafo 3º que o exame demissional pode ser ainda dispensado se caso o funcionário tenha feito um exame médico mais recente no período de 180 dias.
Tu entende a gravidade do problema? Se a empresa tenha feito aqueles exames periódicos, passados um mês, entrou agora a pandemia, já tinha feito, o funcionário estava saudável, ele vai lá, ele é dispensado. No momento da dispensa, prorrogação de aviso prévio, mesmo assim, no momento da dispensa ele contrai o coronavírus, ele pode ensejar depois contra a própria empresa pedindo uma indenização e até mesmo a reintegração no cargo. Vamos tentar não entrar muito nesse tema. Então isso é extremamente complicado porque a gente não tem muita certeza de como fica o ônus da prova nesses casos. É um momento extremamente delicado. E isso vai dar um trabalho para o juiz da causa. O juiz ele vai ter que buscar alguma solução dentro do processo para identificar se aquele funcionário ele contraiu o coronavírus dentro do estabelecimento comercial ou trabalhando. Imagina no caso de uma empresa que tem um representante comercial, esse de CLT, ele vai até outra empresa, cumprimenta um funcionário, ou simplesmente dá um oi, um aperto de mão e contrai o coronavírus. É nexo causal? E como é que ele vai comprovar isso? Até hoje, pelo menos do que eu tenho conhecimento, a gente não conseguiu elencar ainda medidas que determinem quando uma pessoa teve o coronavírus e passou a fazer efeito. A gente não tem isso. Simplesmente hoje o que se tem é um teste que simplesmente fala: você tem ou você não tem o coronavírus. Depois nós entramos no famoso caso do artigo 18. O artigo 18 da MP 927 veio que trouxe a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Importante nesse tema saber a diferença de interrupção para suspensão do contrato de trabalho. Na interrupção se interrompe o contrato de trabalho, mas se paga salário. Na suspensão é sem salário. Nesse momento, fico imaginando como que o funcionário vai sobreviver 4 meses sem salário. E ainda mais, nesse contexto, o empregador tem que disponibilizar um curso de qualificação profissional. É mais um encargo para o empregador. O empregador, além de estar lutando com uma empresa que não está dando faturamento, uma empresa que está fechada, que ele tem impostos, até agora em toda MP ninguém fala de isenção de impostos, ele tem os impostos, ele tem todos os encargos, ele ainda vai ter que ver um curso de qualificação profissional, que pode ser feito e que deve ser feito à distância, mas ele vai ter mais esse encargo para disponibilizar para o funcionário. Como fica a vida do pequeno empreendedor, do empresário, da empresa de pequeno porte. E depois o governo prevê o diferimento do recolhimento do FGTS, que já seria para o empregador, que ele vai ter um prazo maior para fazer o pagamento do FGTS. Infelizmente, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 23, já saiu a medida provisória 928. Nessa medida provisória 928, no seu artigo 2º, fica revogado essa suspensão do contrato. Tá? Causou muita dúvida, mas já foi revogado. Eu não vou muito me ater ao que o governo preza, o que o governo estabelece como prioridade ou não. Mas é um momento de total insegurança, é um momento que os reflexos econômicos dessa atividade empresarial, principalmente das relações trabalhistas, vão sofrer um abalo muito forte, porque a gente não pode falar só de legislação trabalhista, a gente vai falar de uma coletânea de relações, porque a atividade do empresário ela influencia diretamente, sejam os tributos e seja também a família de um empregado. Então é um momento extremamente delicado, que a gente ainda tem muita insegurança jurídica. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, sai uma MP
promovendo a suspensão do contrato de trabalho em até 4 meses, sem que o funcionário receba salário durante esses 4 meses, e também facultando a ajuda do empregador ao empregado, se bem quisesse ajudar em algum valor ou algum meio de subsistência. Menos de 24 horas depois dessa MP 927, sai a 928, que revoga esse dispositivo. Então, meus amigos, é um momento extremamente delicado. Depois tem mais do que fala, mas mais uma vez eu vim aqui só para falar de alguns principais pontos que eu acho muito importantes falar sobre a 927. Em princípio, ela vai ter alguns impactos nas relações de trabalho, seja nesse período de vigência dela, seja nos posteriores. A princípio, ela visa pela manutenção do contrato de trabalho, e eu sei que para muitas empresas, principalmente o trabalhador autônomo, é um momento extremamente delicado. Eu pretendo, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, a minha pandemia, aproveitando o home office, fazer mais vídeos sobre a lei, sobre como vai ser esse momento, sobre os impactos econômicos do coronavírus, sobre tudo que pode afetar. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por acompanhar. Se restou alguma dúvida, por favor, comente e deixe seu comentário aqui, que eu tento responder o mais rápido possível.